noite, homens. Graça e paz. Vocês estão bem? Quantos vieram preparados? Quantos vieram dar culto ao Senhor? Quantos sabem que homem presta culto a Deus? Quantos sabem que homem pode ser cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. Eu quero ler um texto, querido, contigo, e queria que você abrisse a sua Bíblia. Êxodo capítulo 18. Estamos num culto de homens, amém? Êxodo capítulo 18. Eu quero ler nessa versão, a Nova Almeida atualizada, a NAA, mas também vou ler na Revista e atualizada. Êxodo capítulo 18, verso 21. Ele diz: procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar as cargas, ou essa carga. Na Revista e Atualizada, diz assim: procure dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Agora eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Imagino que você a trouxe. Eu queria que você erguesse a sua Bíblia. Vamos fazer essa confissão de fé. Erga a sua Bíblia e diga assim: esta é a minha Bíblia. Ela é a genuína, eterna, poderosa, inigualável Palavra de Deus. Diga: eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. São sementes divinas que serão plantadas no solo do meu coração. Diga: brotarão, crescerão e produzirão a 100 por 1 para a glória de Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Vocês podem sentar. Daqui a pouco vocês, eu vou precisar que vocês retornem. Glória a Deus. Êxodo 18, 21. Esse é um conselho considerado como um dos conselhos mais sábios da palavra, que foi o conselho que Jetro deu ao seu genro Moisés, quando percebeu a responsabilidade de Moisés a administrar, a mentorear, a liderar uma grande quantidade, uma numerosa quantidade de pessoas. Agora, olha que interessante, isso chegou justamente num contexto, isso aconteceu justamente num contexto. Quando nós vamos para Êxodo, no capítulo 3, se você quiser acompanhar comigo, a partir do verso 7, a palavra diz que o próprio Deus, falando a Moisés, ele fala algo, ele diz: eu vi a aflição do meu povo. Deus falando para Moisés: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o clamor por causa dos seus exatores, dos seus perseguidores, se referindo ao sistema egípcio.
Ele diz: conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrar o povo, o seu próprio povo, da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquele lugar, daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite, que mana mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Agora ele diz para Moisés: pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também vejo a opressão. Por isso que ele disse que o povo que estava sobre os filhos de Israel eram exatores, a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, dizendo Deus a Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Queridos, os estudiosos dizem que era cerca de 2 milhões de hebreus que estavam lá, que estavam presos, que estavam debaixo das mãos de Faraó. Eram mais de 2.000 hebreus, o equivalente a 3% da população da época. Então, se você leva em consideração ser mais de 2 milhões de hebreus, eu imagino que numa lógica é um grande problema, sim ou não, irmãos? Porque uma coisa é você trabalhar e eu sei que tem advogados aqui no nosso meio, uma coisa é você constituir um advogado, e o advogado colocar toda a sua, tudo que aprendeu na faculdade, fazer os seus contatos, trabalhar as leis, para tirar alguém de alguma espécie de opressão ou de prisão. Mas uma coisa é alguém tirar mais de 2 milhões de pessoas de um sistema de escravidão. É ou não é um grande problema, irmão? Para um grande problema quanto esse, ou como este, eu imagino, na lógica humana, que deveria ser aproximadamente, sei lá, tantos quantos homens deveriam ser levantados, tantos quantos advogados deveriam ser levantados, tantas quantas empresas deveriam ser levantadas, tantos quantos sistemas poderiam ter sido levantados. Mas, irmãos, Deus levantou um homem. Não, vou dizer para você mais uma vez: Deus levantou um homem. Deus levantou uma pessoa. Através dessa pessoa é que esses mais de 2 milhões de hebreus foram libertos, fugiram do Egito. É óbvio que o Deus que levantou foi o Deus que trabalhou para que isso realmente acontecesse. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso, irmãos, que não importa qual seja o problema, o tamanho do problema, ou tamanha situação que porventura estejamos atravessando, o importante é afirmar que Deus continua sendo Deus, que ainda influencia homens. Aliás, irmãos, no ciclo comum, é mais provável Deus levantar a princípio homem do que propriamente uma mulher. Eita, lá vem o pastor agora com essa polêmica, porque alguns acreditam que as mulheres podem exercer certos cargos, certas responsabilidades, outros acreditam que não. É verdade que a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, Ele ungiu homens e mulheres, amém? Mas você está aqui? Mas no ciclo normal, comum, a gente percebe Deus sempre trazendo a responsabilidade aos homens, do que propriamente às mulheres. Alô, você está aqui? Você serve no ministério, por exemplo, que mulheres não são pastoras, mas elas trabalham como coadjuvantes com homens que têm uma chamada pastoral. Amém, queridos? Mas a verdade é que a responsabilidade no que diz respeito ao sacerdócio é do homem. E foi justamente um homem que Deus encontrou, que Deus levantou para libertar todo esse povo. Amém? Você está aqui? Por que eu estou dizendo isso para você? É porque nós estamos vivendo dias, irmãos, de papéis invertidos.
Nós estamos vivendo dias em que muito se cobra de uma mulher, e espero que vocês não estejam observando, olhando a mim como alguém que refuta a posição da mulher no que diz respeito ao serviço ministerial. Tem muitas mulheres profetisas, amém? Tem muitas mulheres sacerdotisas, porque também homens e mulheres são sacerdotes, amém, queridos? Você está aqui ou já foi para casa? Mas sabe que eu imagino que Deus levantar mulheres não é na verdade uma regra, não está baseado na regra. Deus levantar mulheres, queridos, é mais, embora seja bíblico, eu preciso que você entenda isso, porque muita gente, quando imagina que Deus usa mulheres, está colocando as mulheres na condição, e muitas delas se veem assim, não no nosso ministério, mas muitas delas se veem assim, de se colocar na condição de que elas podem assumir certas responsabilidades sacerdotais e ministeriais que foram devidamente destinadas somente a homens. É por isso que tem muitas mulheres que não suportam o ministério, tem muitas mulheres que se entregam, tem muitas mulheres que adoecem por conta da carga do ministério, porque elas não têm uma estrutura nem física, nem muito menos espiritual, para levar uma carga que foi dada exclusivamente para homens, no que diz respeito ao ministério. Amém. Você está aqui? Amém. Foram homens que Jetro disse a Moisés que levantasse dentre o povo, e colocassem a eles como chefes. E a qualificação desses homens, eles precisavam a princípio ser capazes, diz comigo, capazes. Depois eles precisavam ser tementes a Deus, diz comigo, tementes a Deus. E também deveriam ser homens de verdade. Irmãos, quando a Bíblia fala homens de verdade, me dá um espaço para eu pensar que tem homem que é de mentira. Eu não estou falando, numa opção sexual, estou falando de postura, de comportamento. Tem homens que não são de verdade, porque não tem caráter, porque não tem comprometimento. Alô, você está aqui? E por que eu estou fazendo toda essa abordagem aqui, da abertura, que o mundo tem dado demais à mulher, da briga da mulher, a briga do feminismo, aquela coisa toda? É porque nós temos percebido, irmãos, que o homem tem ficado passivo diante disso. E essa passividade, irmãos, começa em casa, no lar. Quando a mulher precisa que o homem seja homem, não somente sexualmente falando, mas de caráter mesmo, de arregaçar as mangas e fazer suas responsabilidades. Quando a mulher precisa que o homem seja homem, o homem se esquiva disso. Quando a família precisa que o pai seja de fato homem, honrando a mãe dos filhos dele, suprindo as necessidades, honrando a mãe deles, me refiro aos filhos, suprindo as necessidades da casa, muitos homens estão fugindo dessa responsabilidade. Então, uma vez que o homem sai dessa responsabilidade, resta quem assumi-la? A mulher. E sabe, isso é uma abertura para uma posição que, biblicamente falando, não é correta. Glória a Deus pela unção de Deus na vida de muitas mulheres. Amém, queridos? Amém. Mulheres usadas por Deus. Mas, queridos, quando a queda aconteceu lá no Éden, quando Eva, que foi a primeira a comer, que foi a primeira a desobedecer, quando isso aconteceu, a Bíblia não dá nenhum vestígio, nenhum versículo que fale que Deus chegou para a mulher e lançou sobre ela uma sentença. Não, isso só aconteceu depois que Deus chegou para o homem primeiro e o sentenciou. Porque a responsabilidade, o sacerdócio, estava sobre o homem. Amém? Então o homem tem se mantido passivo,
E por esse motivo, o feminismo levanta a sua bandeira e defende em outros posicionamentos aquém da palavra. Quem foi feito para ser cabeça está se deixando ser dominado pelo pescoço. Aí, eu imagino que você também já tenha escutado isso. Homem é tudo igual. Quem já ouviu isso? Né? É a bandeira que as mulheres levantam, por causa do comportamento de muitos outros homens. Homem é tudo igual. Quem já ouviu essa outra colocação também? É tudo cachorro, só muda a coleira. Quem já ouviu? Outro, todo homem trai. Quem já ouviu isso também? Outro, homem é alguém em quem não se pode confiar. Quem já ouviu também? Você percebe um tanto de estigma que infelizmente recaiu sobre, como é que eu vou dizer agora? Que recaiu sobre nós homens, por causa do comportamento de outras pessoas, por causa de se esquivar, de assumir o seu papel. Então, nós observamos que quando Deus fala com Moisés, Deus, imagino que naquele tempo já havia problema com relação a isso, de não ter homens que honrassem as calças, ou a roupa que vestia naquele tempo, né? Eu já imagino que já tinha homens que não eram capazes, homens que não tinham índole, que não tinham escrúpulo, que não tinham caráter, homens inconstantes, levados, soprados de qualquer forma, porque a primeira coisa que Deus fala, que Jetro, né, Deus falando através de Jetro para Moisés, fala assim, ó, levanta homens capazes. E aí eu fui observar o que a Bíblia quis dizer, o que a palavra quis dizer, quando Jetro fala para Moisés levantar homens capazes. O primeiro crivo, Moisés tinha que sair procurando homens que eram capazes. Moisés precisava sair para identificar homens que eram capazes. Quem eram esses homens? Eram homens que tinham capacidade para qualquer tarefa. Em outras palavras, era aquele tipo de homem que era pau para toda obra. Ó, conta comigo, se é para subir a gente sobe, se é para descer a gente desce, se é para correr a gente corre, se é para ficar a gente fica. Outro ponto, que tem as qualidades ou características adequadas para determinado fim. Então Moisés teve que olhar assim, encontrar homens capazes para aconselhar. Então tinha que ser homens bem posicionados, que soubesse falar, que soubesse aconselhar, que não viajasse na maionese, homens bem preparados. Se Deus mandou através de Jetro que procurasse, é porque tem. Amém, irmãos? Que faz bem. O que é um homem capaz? É um homem que faz bem o seu trabalho ou demonstra competência em determinada atividade. Irmãos, nós não fomos feitos somente para reproduzir. Alô, você está aqui? Ou, em outras palavras, nós não fomos feitos somente para reproduzir a mesma espécie que a nossa. Nós também fomos feitos para reproduzir caráter, para reproduzir qualidades que dignifiquem o nome do Senhor na vida das pessoas. Amém? Quando o Senhor falou sobre encontrar homens capazes, Deus falou para encontrar pessoas que eram competentes para isso. Outro ponto, que tem a possibilidade ou a capacidade para determinada tarefa e que preenche as condições necessárias. Então, primeiro ponto, eram homens que deveriam ser capazes. Segundo ponto, esses homens
eles deveriam ser tementes a Deus. Diz comigo, tementes a Deus. A palavra do Senhor diz que temer ao Senhor, ou temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Então a sabedoria começa em você temer ao Senhor, em você respeitar ao Senhor, ter um temor reverente a Deus. Não, cara, não vou fazer isso aqui, não é porque você vai ficar chateado comigo, eu não vou fazer isso aqui porque eu não vou ferir ao meu Deus. Não, eu não vou me portar assim, não é porque se o pastor me ver, vai me dar uma sentença de 5 meses na cadeira. Não, você não vai fazer isso, não é porque o pastor pode te dar uma sentença de 5 meses na cadeira, é porque você teme a Deus. Alô, você está aqui? Não, não vou fazer isso porque se minha mulher descobre. Não, não é se sua mulher descobre, é porque você teme a Deus. Muita gente tem invertido isso, sabe, irmãos? Deixa o temor ao Senhor, mas o temor ao homem está mais à frente. Sabe, queridos, o temor ao homem deve ser uma consequência ao homem que serve a Deus, uma consequência do seu temor ao Senhor. Não, cara, não vou fazer isso. Uma vez eu estava no trabalho, alguém ligou, aí eu quero falar com tal pessoa, aí aquele telefone antigo, né? Aí eu tapei aqui assim, só ligação para você. A pessoa disse que eu não estou. Eu disse, não vou dizer não. Rapaz, diga que eu não estou. Não vou dizer não. Se você quiser falar para outra pessoa dizer aqui, mas eu não vou falar não, que eu não vou mentir. E fiquei pensando assim, eita, vou ser demitido. E sabe de uma coisa? Eu saí de lá porque eu pedi para sair, depois de muito tempo. Então a gente não vai fazer, não é porque a gente vai machucar as pessoas, é porque a gente não quer machucar, a gente não quer entristecer o nome do Senhor. Provérbios 1,7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 10,27, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Eu sei, irmãos, que essas atrocidades, de tantas mortes que aconteceram aí, eu sei que quem veio para matar, roubar e destruir, não foi Jesus, amém, queridos? Ele deixou isso bem claro, foi o diabo que veio matar, roubar e destruir, mas sabe que não temer ao Senhor, irmãos, é um princípio infringido. E quantos sabem que todos os princípios infringidos trazem sobre aquele que os infringiu consequências? Então muita gente aí, irmãos, morreu antes do tempo por não temer a Deus. Morreu antes do tempo por não temer a lei, não obedecer. Muitos jovens, muitas pessoas morrendo na flor da idade, muita gente que morreu com chamados poderosos, por não temer ao Senhor, a falta de temor a Deus. Provérbios capítulo 2, versos 4 a 7 diz assim, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Irmãos, tem certas coisas na Bíblia, irmãos, se não todas elas, que nós não podemos ler e fazer vista grossa, porque não são somente palavras para que de forma teórica nos informe alguma coisa. Olha o que a palavra diz, é escudo para os que caminham na sinceridade. Quem são esses que caminham na sinceridade? Os que temem ao Senhor. Então quem teme a Deus, pode o homem não ver, existe um escudo, existe uma proteção. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, ele não será atingido, porque ele é guardado pelo Senhor. Você está aqui, meu irmão? Agora perceba que o mundo tem agido de tal forma, de um jeito tal, que essas verdades, irmãos, elas têm sido relativizadas na vida de muitos homens. E trazendo aqui para o nosso contexto, irmãos,
A gente acha muito legal as mulheres que são... Eu espero... Está gravando? Tá, né? Eu espero que as irmãs não percebam que agora eu estou... batendo de frente com o ministério das irmãs. Pelo contrário, irmãos, glória a Deus por essas irmãs cheias do Espírito. Amém, queridos? Você está aqui ou já foi para casa? Mas o que nós percebemos é que se nós não nos posicionarmos, irmãos, como sacerdotes, como homens de Deus, outras pessoas se posicionarão. Amém, que tem mulheres de Deus que são daquelas que o sangue pode dar na canela, mas elas temem ao Senhor, amém? Até aí tudo bem, glória a Deus, porque elas amam ao Senhor. Mas o problema, irmãos, é que quando nós nos esquivamos e não há mulheres de Deus que possam estar à frente naquilo que elas realmente poderão estar, é perigoso que até o próprio diabo tome esse posicionamento. Se você não está de pé na sua casa, na sua família, pode ficar certo, meu irmão, que o inimigo vai providenciar um demônio ou quem quer que seja para estar lá agindo. Ficou calmo o negócio. Aliás, continua calmo, né? Sobre nós tem essa responsabilidade. Nós somos os sacerdotes. Somos nós quem devemos ditar as normas estabelecidas pelo céu na nossa casa. Somos nós, irmãos, que devemos ser esses homens capazes. Que as nossas mulheres olhem para nós e, ao conversar umas com as outras, ao invés de dizer assim, mulher, eu não aguento mais aquele homem. Ao invés de dizer isso, elas vão dizer assim, graças a Deus pelo meu marido, ele é um homem de Deus. Sabe que toda a responsabilidade que diz respeito a ele lá em casa, ele assume. Mas, irmãos, se nós não conduzimos as nossas famílias, as nossas casas para o altar de Deus, se nós se faz tempo que os nossos filhos nos veem ou ajoelhados, ou em pé, ou deitados, mas orando a Deus, amém? Tem alguma coisa errada, irmãos. Estudos dizem que quando a mãe se converte, a família não vem com todo o peso quando o pai se converte, quando o sacerdote se converte, porque é próprio do papel que Deus estabeleceu para o homem. Tem homem aqui nessa noite? Então precisava ser, além de capazes, tementes a Deus. Porque como é que eu vou me relacionar com alguém? Como é que eu vou trabalhar para alguém? Como é que eu vou dedicar a minha vida a alguém que eu não honro? Que eu não respeito? Como é que aqui em cima eu coloco uma roupa de crente, eu falo como crente, eu canto como crente, eu prego como crente, como ninguém prega, mas é só descer daqui de cima, é só sair da igreja, estar na faculdade, no trabalho, não dar testemunho, olha para um lado, olha para o outro, não vê que tem nenhum irmão da igreja, toma uma, fuma uma, faz uma coisa desse tipo, levanta um mau testemunho, é o rei das piadas, das anedotas. Irmão, Satanás é nojento. Ele prepara a situação, a gente cai nela, depois os mesmos que estavam conosco é que vão zonar da nossa cara. Eu me lembro, irmãos, quando, não vou dizer muito tempo atrás, eu ia para o trabalho, no trajeto da minha casa para o trabalho, tinha um bar, o bar de Seu Raimundo, ficava ali na esquina da casa de saúde. Quem morou ali perto da Vila dos Cachorros, deve saber, né, Jordan? Aí eu caminhando lá, quando eu olhei um irmãozinho da igreja, no bar, e esse irmão tinha dificuldade com álcool. Um tempo ele estava bem, firme, depois ele caía no álcool. Depois voltava, ficava firme, caía. Ele vivia, a vida dele era ficar um tempo bem e cair. Ficar um tempo bem, era um estigma diabólico, satânico na vida daquele irmão. E a gente sofria com isso, porque todos nós queríamos vê-lo liberto 100%, servindo ao Senhor. E aí eu caminhando, quando eu olhei, vinha na casa, quando eu olhei para porque além de bar, era uma bodeguinha lá também, a gente comprava
coisas lá também, seu Raimundo. Quando eu olhei o abençoado na zona franca de Manaus, na zona perigosa. Aí eu pensei, meu Deus, o que é que o irmão X está fazendo daqui? Aí continuei, aí não me recordo se eu orei a Deus, não me recordo. Eu ouvi, irmão Galeno, eu virei, irmãos, eu virei tão envergonhado, sabe vergonha alheia? Eu virei tão envergonhado, aí ele levantou assim o copo e disse, ó, é coca, viu? Aí eu, tá bom, irmão, morto de vergonha, ainda que fosse coca, meu irmão, se eu sei que aquilo era um ponto fraco, se eu sei que Satanás me mantinha preso, sabe, que me mantinha encarcerado naquela situação, o que trem eu tinha que fazer numa zona de complicação? Se você já é crente, quem é crente aqui? Irmão, se tu já é crente, graças a Deus, mas quando tu não era, tu tinha problema com pornografia, tu tinha problema com adultério, tu tinha problema quando jovem, com fornicação, então você saía com tantas, você se deitava com tantas. Hoje que você é crente, é sabedoria você evitar certos lugares, evitar certas companhias, correr dessas companhias. Irmãos, com carne não se brinca. Não, pastor, agora já fiz até o rema, já estou aí na escola de ministros, já vou, né? E você chegar tão perto do pecado e dizer, eu quero ver, porque agora eu sou forte. Irmão, tem muito cuidado. Alô, tem alguém aqui? Amém. Com carne não se brinca, irmãos. A Bíblia diz, ela fala claramente para nós fugirmos. Amém? Não é namorarmos, não é ficar olhando, dando aquelas olhadelas. Mas sabe, temer ao Senhor, irmãos, vai nos fazer administrar isso com facilidade. Eu não vou. Eu não quero. Contei para você aqui de alguém que chegou assim para um crente, falou assim, rapaz, vocês crentes são bitolados, vocês são fanáticos, vocês perdem tantas oportunidades. Como assim? Vocês não vão para a festa, vocês não bebem, vocês não se divirtem, vocês não... E você sabe o que é que significa uma pessoa do mundo dizer isso, né? Que dizer que a gente não trai, que a gente perde a oportunidade de nós homens, né, de ficarmos com tantas mulheres. Aí esse crente falou assim, rapaz, vamos saber quem de nós é preso realmente. Vamos lá, tu fuma, não fuma? O cara, eu fumo. Se eu quisesse fumar agora, eu poderia fumar? O crente disse, o cara, lógico que poderia. Ele disse, pois é, cara, mas eu não quero. Se eu pudesse agora sair daqui, procurar uma mulher, saber onde tem uma mulher e trair a minha esposa, eu poderia fazer? Aí o cara, lógico, eu disse, pois é, cara, mas eu não quero. Se eu quisesse sair daqui agora e tomar todas, beber todas, virar a perna, pronto, jogar tudo para o alto, jogar tudo para o... Eu poderia? O cara, sim, poderia. Pois é, cara, mas eu não quero. Eu nem quero fumar, nem quero trair minha mulher, nem quero beber todas. Não quero. Agora, apaga esse cigarro teu aí e joga essa carteira fora. O cara olhou para o cigarro e disse, cara, não consigo. Aí ele falou, pois é, cara, quem de nós dois é preso? Você está aqui? Amém. Sabe, irmãos, o temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, queridos. E existe uma graça de Deus para nos ajudar a sermos homens capazes, amém, homens tementes. E aí, por último, Jetro fala para Moisés, tem que ser homens de verdade. Aí, irmãos, isso pesa, né? Homens de verdade. E aqui não é somente sobre virilidade, não é somente sobre o gênero masculino, macho, mas também sobre caráter, sobre hombridade, sobre
maturidade. A palavra verdade aqui, ela vem do original emet, ou não sei se a leitura correta é emef, que diz respeito à firmeza. Então, são homens firmes. Fidelidade, são homens fiéis. Alô, você está aqui? Credibilidade, são homens que passam credibilidade. Constância, são homens constantes. Quando Jetro quis dizer assim, escolhe homens de verdade, ele quis dizer assim, são homens firmes, fiéis, homens que emitem credibilidade, estáveis. Quanto sabe o que é ser um homem estável? É a pessoa ser o que ela é de dia, de tarde e de noite, entrando do ano e saindo do ano. Tem homens que a gente procura, cadê? Que você delega uma responsabilidade, irmão Reagan fala, naquele livro Crescendo Espiritualmente, sobre o filho dele, que um dia ele deu a responsabilidade ao filho dele de cortar grama, e o filho dele começou a mexer no cortador. Quando o irmão Reagan sai aqui e volta, está lá o cortador largado, e o menino já saiu. Ele entendeu que tem muitas responsabilidades que não se dão a meninos. Quando é que nós entendemos que homens são homens de verdade? Quando eles são ou estão nisso que a palavra diz, na condição de fiéis, estáveis, constantes. Confiáveis. E aí Paulo entra no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, no verso 11, dizendo: quando eu era menino, eu falava como menino. Irmãos, é próprio. Existe uma fase própria de menino, própria de criança. A criança é instável, a criança mente, embora ela também fale a verdade. Mas ele fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, tem homem aqui? Tem homem aqui? Desisti das coisas próprias de menino. O problema, sabe o que é, irmãos? É que tem homens, meninos. Homens que não alcançaram maturidade, alcançaram tamanho, corpo, estereotipo, mas não alcançaram maturidade. E esse mesmo Paulo que falou aos Coríntios, no capítulo 13, na sua primeira carta, fala também a Timóteo, no capítulo 6, na sua primeira carta, no verso 11, ele diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, irmãos, o que é que a gente aprende com isso? Que muito dessa bandeira do feminismo, a gente sabe que é uma influência que opera, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o maligno tem agido dessa forma, porque a bandeira do feminismo é contra os princípios. A mulherada diz que não precisa do homem, que homem trai, que homem é tudo isso, que homem é tudo aquilo. Irmãos, tudo isso na verdade é um confronto que existe no próprio império das trevas, e que pelo longo da vida a gente foi bombardeado. Graças a Deus por mulheres de Deus, amém, irmãos? Mas sabe, muito do que acontece é porque houve um recuo. Não deixe a sua mulher em casa ser a líder da casa. Não deixe a sua mulher em casa ser quem assume o papel de sacerdócio. Tem alguém aqui? Aleluia.
Ainda existem homens de verdade, irmãos. Agora, quando a gente se reúne enquanto homens de Deus, na igreja, né, para um culto, a gente começa a perceber, a ter uma noção de como de repente é o posicionamento daquele homem em casa. Porque aqui na igreja, que tudo está propício, tem unção, tem um louvor, o louvor estimula a gente a se render, o louvor estimula a gente a orar, o louvor estimula a gente a buscar mais de Deus, tem conferências proféticas, conferências de homens, conferências de oração, tem aulas demonstrativas, a gente percebe que tem tanta ferramenta legal, que é para nos ajudar a vestir a nossa camisa, a nossa roupa de sacerdote, de homem de Deus, que é para influenciar a gente positivamente, mas a gente, debaixo da unção pastoral, a gente percebe que nem é todo mundo que se envolve. Se aqui nesse ambiente, que tem tudo para você botar a marcha de força, e arrancar, e velozmente você não faz, meu irmão, é sinal de que na sua casa está pior. Alguém pode dizer pelo menos um glória a Deus, irmão, para ver se... Porque, irmãos, não deveria ser difícil para o céu, depois de tanto tempo, depois que Jesus morreu na cruz, depois que a revelação veio, a nova aliança foi estabelecida, depois que o Espírito Santo veio morar dentro de nós, não deveria ser difícil para Deus encontrar homens de verdade. Não deveria ser difícil para Deus encontrar homens de caráter, homens capazes. Não deveria ser difícil. Sabe por que não se encontra? Porque a gente não se posiciona. Agora vem cá, se tu é do meu tempo, de quando começou os circuitões de forró, quem é desse tempo? Quando começou? Eu não sei se você sabe, mas era 5 horas direto, não era, irmãos? 5 horas, às vezes até mais. Tu pegou esse tempo? E tu era como eu, dos fominha, que ia lá para o grosso, para o âmbito da suvaqueira, que quando terminava, irmão, não tinha quem aguentasse, mas estava todo mundo lá. Agora a gente vem servir a Deus, irmãos, e a gente fica tímido, porque naquela época a gente não tinha timidez, e para melhorar ainda mais a nossa afoitice, a gente ainda tomava umas. Tu era desse tempo ou era só eu? E a gente ficava rico, a gente ficava feliz, a gente era o garanhão. Aí a gente vem para um ambiente como esse, irmãos, que tudo está preparado para as coisas acontecerem, a gente fica como se tivesse, sabe, de braços cruzados, e Deus procurando os capazes. Irmãos, vem aqui para mim, vou dizer uma coisa para vocês. Unção apostólica está operando nessa igreja. Tem muitos lugares aí, muitas cidades, muitas pessoas precisando de salvação, e a gente tem um monte de marmanjo que está olhando só para o seu próprio umbigo, que não quer crescer, que não quer se desenvolver, que não quer sair aqui desse ambiente que está tudo preparado. Irmão, se aqui com tudo do jeito que está, você fica inerte, Deus me livre de ir na tua casa. Homens de verdade, tementes a Deus, capazes. Agora, olha que interessante. No âmbito da capacidade, é verdade que tem coisas, irmãos, que nós, na nossa própria força, nós não podemos fazer. Mas vem capacidade do alto. Alô? Talvez nós não nos entregamos com mais afinco, porque achamos que naquilo que iremos fazer para Deus vai ser naquilo que nós sabemos fazer. Mas quantos sabem que não é? Porque Deus nos chama para tarefas espirituais.
E Deus sabe que para tarefas espirituais é necessário um poder espiritual para isso. Alô, você está aqui? Aí a gente fala assim: irmãos, vamos louvar a Deus. Aí os homens de Deus, os sacerdotes, é por isso que as mulheres são mais entregues. É por isso que elas são mais, elas se rendem mais a Deus. Porque a gente fala: vamos lá, irmãos, vamos louvar a Deus. Vamos erguer as mãos. Você está aqui, já foi para casa. Vamos começar um trabalho lá em Nascente. Eita, glória a Deus. Vamos lá, quem vai pegar junto? Quem vai? Alô, você? A gente não se posiciona. Aí, irmão, se a gente não vai para o lugar que deveria estar, aí ou a mulherada tem que fazer, e aí daqui a pouco a mulherada fica com os nervos à flor da pele, porque elas não foram chamadas para isso. Aí elas começam a ficar estressadas, elas começam a ficar doentes, elas fecham as portas. Você sabe do que eu estou falando, porque elas estão funcionando numa área que não era para elas funcionarem, era para elas apoiarem. Para um bom entendedor, irmãos, poucas palavras bastam. Eu penso que não é só verdadeiros adoradores que Deus está procurando, não, irmãos, que o adorem em espírito e verdade. Deus também está procurando homens capazes, tementes e homens de verdade. Quantos nós temos aqui? Alguém pode fazer assim rapidamente uma conta aí, de uma média de quantos homens nós temos aqui? Vamos lá, rápido. Nós temos uns 50, 60? Uns 70? 70 homens aqui. Homens com chamados. Homens que foram separados por Deus. Irmãos, era para a gente estar fazendo muito mais. Era para esses cultos nossos, cultos de homens, irmãos, pelo amor de Deus, eu me envergonho. Os homens católicos, eles se reúnem todas as segundas-feiras. Tu passa lá na frente, é assim de homem católico. E a gente tem a verdade, irmãos. A gente crê na unção do Espírito. A gente tem a palavra da fé. A gente está se batendo um no outro, ó. A gente tem Nascente aí, a gente tem Campos Sales, a gente tem Salitre, a gente tem um monte de lugar. A gente não quer se preparar para isso, porque ir de qualquer forma não serve. Você está aqui? Dos pré-requisitos, irmãos, que a palavra diz sobre pessoas que querem exercer o ministério e trabalhar na igreja local, um deles é trabalhar bem em casa. Em outras palavras, é ser homem em casa, em todos os aspectos. Homem para corrigir os filhos, homem para cuidar da mulher, homem para suprir as necessidades, homem para suprir as necessidades da mulher, homem para conduzir o lar na palavra. Irmãos, tem um monte de irmã doente, um monte de mulher doente, porque eles me... Gente, estava assim o tempo todo, era... mulheres cansadas de carregar um peso que o marido deveria carregar. O menino chora, mulher, esse menino aí chorando. Ó, no dia que eu ver aqui nessa igreja um de vocês tratando mal a mulher, irmão, fique sabendo que eu vou chamar a sua atenção, e é na frente. Aleluia. Você está aqui? Amém. Gritando com sua mulher. Gostou, não foi, irmão? Nós somos homens de verdade, amém, queridos? Sabia que ainda hoje o Espírito Santo enche homens? O problema é que muitos homens não querem ser cheios.
a gente está tão sistematizado, mundanamente falando, que a gente, quando tem um mover na igreja, tem homens que correm, não é para cima não, corre do mover. Agora, para saber uma notícia na TV, corre para cima. Eu penso que nós deveríamos ser mais fervorosos, irmãos. Fica de pé. Acho legal esse montão de glória a Deus que vocês deram aí. Então, 1 Coríntios 16, 13 diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Sabe, irmãos, as pessoas precisam olhar para nós, principalmente a nossa família, os de casa, e dizer assim: cara, aqui na minha casa tem um homem de verdade. As nossas esposas devem olhar para nós e dizer assim: eu me casei com um homem de verdade. Esse negócio, irmão, de deixar toda a responsabilidade em casa para a esposa, está errado, irmão. Você se exime da sua responsabilidade. Quando se aproxima da mulher, só quer a mulher para um momento de intimidade. Na intimidade você faz rapidinho. A mulher fica: hã? Como assim? Eu oro para que Deus chacoalhe os homens dessa igreja, irmãos. Eu oro para que Deus faça um reboliço no meio dos homens dessa igreja, meu irmão. Eu oro para que os homens entendam as estações. Irmãos, tem muita coisa para nós fazermos. Não serão as mulheres que serão enviadas. Você está aqui? Não são as mulheres que são comissionadas, irmãos. Somos nós homens. Amém, queridos? Somos nós homens. Meu Deus. Ajeitei. Consegui, obrigado, abençoado. Eu nem tinha percebido. Eu assisti um filme, não me recordo o nome desse filme, mas dizia respeito a um curso que era feito, em que os homens, ao término do curso, eles assinavam um termo de fidelidade no casamento. Olha que interessante. Então toda a família daqueles homens iam lá, e o pastor fazia o sermão, e aí o pastor entregava o termo de responsabilidade a cada um daqueles homens, e eles assinavam, se comprometendo diante de Deus e diante dos homens, serem fiéis às suas esposas, até que, interessante isso, né? Muito interessante. O maior presente que nós podemos dar às nossas esposas, os casados aqui, é sermos fiéis. Aliás, o melhor presente que nós podemos dar aos nossos filhos é sermos fiéis às mães deles. O negócio está meio assim, insosso, né? Mas eu gostaria de chamar aqui à frente aqueles homens que, de verdade, que hoje aqui, nesse culto, nesse encontro de homens, querem reconhecer diante de Deus a sua responsabilidade enquanto homem, enquanto marido, enquanto homem, enquanto sacerdote, e se manter firme até que Jesus volte. Tem alguém que deseja fazer isso?
honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Quantos acreditam que o Senhor pode derramar uma unção sobre nós, homens aqui dessa igreja, agora nessa noite? E essa unção, quantos acreditam que ela pode nos tornar capazes? Escuta o que eu vou falar pelo Espírito. Capazes de nos posicionar como o céu espera que nos posicionemos. Quantos acreditam que Deus pode derramar uma unção sobre nós? Eu sou o primeiro da turma. Sobre nós, para nos tornar capazes, na medida da expectativa que as nossas esposas têm, que as nossas famílias têm, que os nossos pais têm, que as pessoas que convivem conosco têm. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam? Quantos acreditam que a unção pode vir aqui agora e quebrar todo o peso, quebrar toda a amarra, quebrar toda a corrente? Quantos acreditam? Quantos acreditam que nós podemos nos tornar, escuta que eu estou falando pelo Espírito Santo, nessa cidade, nós podemos nos tornar homens no padrão que a palavra estabelece? Quantos acreditam? Porque se Deus ungiu a Mesalel para fazer artifícios, para trabalhar, Deus pode nos ungir, irmãos, para sermos exclusivamente o que Ele quer que sejamos aqui nessa cidade. Então você não vai ser mais atrapalhado, você não vai ser mais alguém que não dá resultado. Não, Deus chamou você para fazer a diferença. Quantos podem erguer as mãos? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Erga as suas mãos. Oh, aleluia! Sobre eles, Santo Espírito de Deus. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Sim, eu te louvarei conforme e cantarei, pois tu és. Eu celebrarei a ti, ó Deus, com eu cantarei
por tuas mãos, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar, céu e mar e todo ser, e neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos, cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Criador. Pois tu és O Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. a honra, a glória sobre ele, Santo Espírito de Deus. Sobre ele, Santo Espírito de Deus. Sobre ele, sobre ele. Sobre ele, Santo Espírito de Deus. Sobre ele, sobre ele. Isso, 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 isso. Nunca mais o mesmo, nunca mais o mesmo, nunca mais o mesmo, nunca mais. Nunca mais o mesmo, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais o mesmo, nunca mais o mesmo, nunca mais. Nunca mais o mesmo, nunca mais o mesmo. Um homem fervoroso, fervoroso, cheio do Espírito. Em nome de Jesus. Sobre ele, Santo Espírito. Sobre ele, sobre ele. Oh, sobre ele. Em nome de Jesus. O que passou, passou. Ficou para trás. Ficou para as coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fizeram novas. Sobre ele, Santo Espírito, sobre ele. Enche ele, Santo Espírito, enche ele, Santo Espírito. Enche ele, Santo Espírito. Não mais o mesmo, não mais o mesmo. Não mais o mesmo. Em nome de Jesus. Não mais o mesmo. Não mais o mesmo, não mais o mesmo, não mais, não mais. Não mais o mesmo, não mais o mesmo, não mais o mesmo. Não mais o mesmo. Não mais o mesmo, não mais o mesmo. Não mais o mesmo. Não mais, não mais, não mais. Não mais o mesmo. Não mais o mesmo, não mais o mesmo. Em nome de Jesus. Não mais o mesmo. Ah. Oh. Ah. Oh. Ó, onde estão os homens que são batizados pelo Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas? Cadê vocês? Posso ouvi-los? Posso ouvi-los falando em outras línguas? Irmãos, a unção está aqui nessa noite. A unção está aqui nessa noite. E você que não foi batizado ainda, receba aí agora em nome de Jesus. Seja envolvido agora. Batizado com a evidência de falar em outras línguas. Na língua dos anjos. Homens virtuosos. Homens fervorosos. Esse negócio está muito parado aqui. Homens fervorosos. Com chamados poderosos. Sobre ele, sobre ele, sobre ele. Sobre ele, Espírito de Deus. Sobre ele, sobre ele, sobre ele. Ah, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche ele, Santo Espírito. Enche ele, Santo. Renova ele hoje, Santo Espírito. Renova ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sobre ele, sobre ele, sobre ele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah,
Oh, sobre ele, Santo Espírito. Sobre ele, sobre ele, sobre ele, sobre ele. Agora. O óleo é o novo, o óleo é o novo, o óleo é o novo. Inaugurando estações. Pronto, acabou. O vento passou. Refrigério. Em nome de Jesus, sobre ele, Espírito de Deus. Sobre ele, Santo Espírito. Em nome de Jesus. Renovo. Em nome de Jesus. Cheio. Em nome de Jesus. Enche ele, Santo Espírito. Enche ele. Este é um dos. Enche ele, Santo Espírito. Sobre ele. Vai ser diferente lá. Sobre ele. Em nome de Jesus. Algo novo está acontecendo. Sobre ele. Enche ele, Santo Espírito. Em nome de Jesus. Enche ele, Santo Espírito. Enche ele, Santo Espírito de Deus. Enche ele, Santo Espírito de Deus. Sobre ele, em nome de Jesus. Sobre ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobre ele, Santo Espírito. Sobre ele, em nome de Jesus. Sobre ele, Santo Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, haverão perseguições por causa da sua postura, mas não tenha medo. Existe um escudo te guardando. Existe um escudo te protegendo. Não que andeleira, mas choquelebra, mamasequelebra, mamanas. Mas aqueles de onde vierem as perseguições, posteriormente reconhecerão que a mão do Senhor está sobre você e te pedirão ajuda. Sobre ele, Santo Espírito, sobre ele, em nome de Jesus. Um óleo novo sobre ele. Não mais o mesmo. Nunca mais o mesmo. Sobre ele, Santo Espírito, sobre ele. Nunca mais o mesmo. Sobre ele, Santo Espírito, sobre ele, em nome de Jesus. Sobre ele, nunca mais o mesmo. Sobre ele, em nome de Jesus. Sobre ele. Isso. Bebe desse óleo novo. Ainda hoje homens de Deus se enchem de Deus. Sobre ele, Santo Espírito. Sobre ele, Santo Espírito, em nome de Jesus. Enche ele, Santo Espírito. Enche ele, Santo Espírito. Enche ele, Santo Espírito de Deus. Enche ele, Santo Espírito. Capacita-o em nome de Jesus. Sobre ele, Santo Espírito. Em nome de Jesus. Aleluia. Homens de verdade, tementes a Deus, capazes. Você pode olhar para esse irmão que está perto de você e dizer assim: olha, você vai me ver na melhor versão. Diga, você vai me ver. Diga, operando, funcionando como Deus estabeleceu. Diga, a minha casa, a minha família, as pessoas que estão ao meu redor verão a mim na minha melhor versão. Escuta isso. Aqui nessa igreja nós temos a responsabilidade. Nós, homens, temos a responsabilidade de sermos os mais fervorosos, de sermos os mais crentes,
de sermos os mais envolvidos. Irmão, o que a gente escuta nos gabinetes de esposa dizendo: pastor, pelo amor de Deus, chame meu marido para perto. Pastor, pelo amor de Deus, fale com meu marido. Pastor, pelo amor de Deus. Irmãos, o que a gente escuta nos gabinetes, vamos dar um basta nisso. Vamos surpreender as nossas mulheres. Vamos fazer diferente. Amém? Vamos surpreender essa igreja. Quando tiver uma lata batendo aqui na unção, meu irmão, seja o primeiro. Se renda, se envolva. Quando tiver aqui alguma coisa para a gente contribuir, sejamos os primeiros. Tira essa mão do bolso, irmão. Amém? Você está aqui? Capazes, tementes a Deus e homens de verdade. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Aleluia. Bom, irmão.